a desvalorização diz mais sobre o outro. Eu sou a Cláudia Cortes, terapeuta da fala, e junto com a Leni Quirilos, fonoaudióloga, e com o Esdras Vasconcelos, psicólogo e professor da USP, apresento o 4º e último episódio do podcast Pode Valorizar. Na sua formação e na nossa, a gente não recebeu esse conhecimento de vamos negociar, vamos nos valorizar, uma vamos né, pertencer. Eu sinto uma lacuna. E que gera uma hegemonia dos médicos sobre todas as outras profissões. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, todas as outras ficam subsomadas à hegemonia médica, que então, eu acho que até com um ato médico, é necessário que o médico autorize. Isso é inaceitável. É uma distorção, né? É uma distorção. Como se o nosso ato de servir fizesse com que a profissão fosse menor. E não é. Exatamente. Entende? Então, eu acredito até que na formação atual, já que falam tanto de conteúdo, a negociação, porque em uma negociação, se você não se valoriza a tua empresa, teu conhecimento, você já entra perdendo. O Rabino Newton Bonder, ele tem um livro chamado A Cabala do Dinheiro, e lá ele diz algo muito, muito importante, que eu acho que para nós profissionais que cobramos um honorário e tal, é interessante. Ele diz assim: uma boa negociação que satisfaça quem vende e quem compra, se os dois estiverem satisfeitos, essa negociação é abençoada por Deus. Olha. Se não, legal, ela não é saudável. Ele coloca Deus no meio disso. Né? É o equilíbrio. Para falar de dinheiro. Eu vou falar uma coisa que me veio à mente, que é você ter bastante convívio na Alemanha. Em termos de sociedade, existe, parece, mais justiça. Quando você vem para o Brasil e quando você vai para a Alemanha, entende? É interessante isso, né? não é? Isso tem muito a ver com o sistema de saúde da Alemanha, onde todo profissional tem a sua autonomia, a sua valorização estipulada por um Ministério da Saúde que vê em todos como necessários. Então, não iria haver esta predominância de um sobre o outro. A valorização é dada, digamos, por lei. Vem de cima, né? Sim. Então, o cliente vai e ele sabe que aquele profissional é reconhecido pelo sistema de saúde do país. Então, o valor já está aí a priori. Né? No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Nós temos uma disputa de classes. E temos que nós entrarmos no mar e cada um nadar. Mas sabe que negociar é uma coisa boa? É muito agradável negociar. E negociar, se essa negociação satisfizer, eu dou razão ao Newton Bonder. Se eu ficar satisfeito com a negociação, eu cobro X, ele negocia um desconto e você dá um desconto, mas o desconto também não lhe desvaloriza. Claro. Tá agradável, então tá bom, tá ok. Então a gente... Sim, porque isso gera prosperidade, não é? Sim. Que gera vínculo, que gera crescimento, que gera mudança, e a gente é profissional que modifica as pessoas. Então, veja, isso é tão importante no ato de se valorizar, que a prosperidade ela está envolvida exatamente nisso, não é? E quem se desvaloriza não vai ser feliz na profissão. Para mim, isso é mais do que claro. Eu até falo para a Leni, quem se desvaloriza dá um tiro no próprio pé. Sim. Porque trabalha demais, fica extremamente cansado, não consegue render o tanto... Certo? Essa coisa de você estar inteira, eu tenho
aqui, valorizar e ter a prosperidade aqui, introjetada. E cria uma certa astúcia para o exercício da profissão. É assim, Sim. bom, você não vai me pagar o que eu cobro, então eu vou fazer a terapia de 30 minutos. E com 30 minutos eu encerro, está feita a sessão e compensei Sim. de outra forma a desvalorização que me foi dada. Termino trabalhando muito mais. Isso é cruel. Né? Mas quem pratica esse tipo de astúcia é porque não está feliz na profissão. Muito bem, acredito que conversamos um monte. Deu para trazer reflexões, não é? Eu te agradeço por esse momento, essa aula, né? Sim, Leni? Somos e privilegiadas agradeço aqui. também ao longo da minha carreira, que a Leni é uma super incentivadora, certo? Esse Estamos aprendizado juntas, do quanto que a gente deve se valorizar. E você também, Esdras. Olha, eu que aprendi com vocês. Se ficar desta forma, meu narciso vai lá para cima. Aí eu vou ter que cobrar mais. Tá vendo só? Mas vale. O ser humano tem que ter essa preocupação, né? De estar sempre nessa interação e nessa troca. Sim. E vamos e venhamos. Às vezes a gente tem a sensação de que experiência de vida, o nosso paciente tem mais do que nós. Isso na psicologia acontece. Quando ele vem com um sintoma, uma doença, eu nunca tive uma obsessão. Sim. Eu outra vou tratar experiência, da obsessão, né? Dele, é outra. Né? Enquanto que eu acredito que isso não aconteça tanto na fonoaudiologia, é isso? Das pessoas nos procurarem com questões. São questões que nós, eventualmente, depende da área de atuação, né? Que nós nunca vivenciamos. E a gente está lá no papel de procurar ajudar. Por exemplo, se a gente pensar numa pessoa que teve um AVC, por exemplo, né? Ela vai ter um problema de comunicação que a gente vai atuar. Só que assim, o profissional nunca passou por isso e nunca não vai saber exatamente o que está se passando com o outro. Ele tem a experiência, ele tem a expertise de ajudar, de auxiliar, não é? Mas nunca viveu aquela situação. Então, corrijo isso. Na fonoaudiologia tem tanto quanto na psicologia. Tem. Agora, por outro lado, quando a gente pensa na nossa área de atuação, né, que é a busca pelo desenvolvimento de uma comunicação efetiva, afetiva, nós temos obrigação moral e cívica, não é, Cláudia, de nos desenvolvermos para conseguirmos até sermos modelos, né, para aqueles que nos procuram. Esse é algo que aparece mais do que no seu caso, né, Esdras? Porque às vezes, assim, o terapeuta tá lá e ele tá lidando, demonstrando um certo equilíbrio e tudo mais, mas às vezes por dentro ele tá lá se martirizando, tá se sentindo inseguro, tá se sentindo tenso com a situação, não é? Mas na fala, na comunicação, isso não acontece. Ela nos expõe muito mais, né? Abriu a boca, já está jeito, até quieto. Formando imagem. Já vai gerar percepção, né? Percepção, não tem jeito. Imagem do... É isso mesmo. Ô, Esdras, e como que você lida com um paciente que começa a falar com você e daí você percebe por meio da voz e do corpo, você fala, pô, esse tá me desvalorizando? Uau! É comum, porque as pessoas vêm com medos, com autoimagem formada. Sim. Ele está diante de um profissional que supostamente está num degrau acima do dele. É possível que ele venha com essa rejeição, essa aversão, essa agressão. É saber lidar com isto, não é? Se souber lidar, dentro de pouco tempo as coisas estão bem mais equilibradas, ajustas. Eu acredito que isso aconteça também na fonoaudiologia, que aconteça com vocês, porque não é fácil ser paciente. Sim, claro. Verdade. E se sentir numa posição mais inferior. Claro. Não é? Ainda mais as pessoas que muitas vezes a gente acaba atendendo, né? Sim. Tem um destaque, que tem uma projeção maior. É delicado, né? São profissões que tratam com o fator humano. Sim, sim.
acima de tudo. E a gente tem que ter uma atenção bastante grande, né? Ao nosso saber e ao nosso desenvolvimento interior. É uma coisa que precisa caminhar junto e a gente tem que ter essa abertura, né? De aceitar as nossas eventuais limitações, de buscar ir atrás para melhorá-las. Sim, exato. E, consequentemente, valorizar a nossa conquista. Mostrar para o outro o tanto que aquilo nos tornou pessoas melhores, né? É importante. Sim, e tem uma coisa muito interessante que a nossa profissão lida, que é o sigilo. Então, quanto mais o sigilo é um pacto, um pacto de confiança, é um nosso código de confiança. Então, isso também eu vejo que é um ponto de confusão. Porque em tempos de mídias sociais, onde o ego está lá em cima, o sigilo muitas vezes é quebrado. Porque é melhor eu tiro fotos de mim mesma, da empresa que eu vou e tal, entende? E isso é muito ruim. Porque eu sinto no sigilo, e óbvio, o sigilo é um segredo, é um código e é uma força. Com certeza. É uma força. Você pode contar para mim o que você quiser, que eu sou sua terapeuta, entende? E eu não vou me valer da sua fama. Sim. Ou do seu... Da sua importância, né? Sei lá, do seu poder financeiro para me autopromover. Então, isso é algo bem delicado nos dias atuais. Você não sente, Leni? Nossa, com certeza. Tem uma exposição bastante grande, né? Muita gente acaba passando por cima. Sim. Tem uma canção que diz O Dono da Voz, não tem? Sim. Qualquer coisa assim. Do Chico Buarque. Sim. É do Chico Buarque, né? O que é bom para o dono é bom para a voz. O que é bom para o dono é bom para a voz. E aí deve ser para o profissional que cuida da voz também, né? Com certeza. Isso mesmo. Natural que seja, né? É natural que seja. E uma coisa interessante, Esdras, você tem redes sociais? Não. Então, veja que isso... Não, é muito interessante. Eu já sabia, porque eu já tinha perguntado. Exato. Mas veja o quanto que isso também te valoriza. De verdade, porque existe algo que é assim, eu pensei, gente, imagina que vida feliz, ele nem precisa entrar no Instagram, no Facebook, porque é algo que tira o nosso foco, muitas vezes causa confusão. Eu vejo a vida do outro tão perfeita, às vezes eu estou me desvalorizando de estar ali, e essa quebra do sigilo é algo... É uma tentação. A rede social é uma tentação. E você citar coisas que não podia, de falar de coisas que não podia. Agora, eu me abstenho da rede social por uma questão mesmo de narciso. Quando a gente trabalha numa faculdade, numa universidade como PUC, USP e tal, a gente já é visto como alguém que conhece mais. E pode correr o risco de, então, com seguidores, querer falar de tudo e de uma forma inadequada. Só porque ter muita gente ouvindo enche o ego. Olha, que interessante isso. Então... é melhor ficar quieto, calado. Mas eu também já tenho uma certa idade e já estou na reta final da profissão. Então, é melhor ficar quietinho. Mas existe uma sabedoria nisso, não é? Claro. E uma escolha, né? É uma escolha. Eu tenho muito receio e muito cuidado com a hipervalorização. Claro que eu sei que não vou me desvalorizar. Né? E o bom é que vocês duas que estamos aqui conversando, vocês duas são pessoas que sabem se valorizar adequadamente e estão aí no mercado com um nome que tem uma repercussão muito grande, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho o privilégio de trabalhar com vocês e quando trabalho é um grande prazer. A gente agradece, mas a gente também fica bem assustada com todas essas mudanças, porque a comunicação é uma metamorfose ambulante. Total, né? E é muito dinâmico, né?
Mas é o momento da comunicação. Sim, com certeza. E a gente tem que ter olhos, né, Sim. e coração e mente para ver isso como uma oportunidade, como algo que merece o nosso empenho, que merece a nossa dedicação e para nos cuidarmos, para não sucumbirmos a esse oba-oba que pode ser prejudicial. Né? E a comunicação com a inteligência artificial, como é que fica para vocês? Um desafio, principalmente quando a inteligência artificial memoriza a voz, as entonações, Sim. e memoriza os movimentos dos lábios e consegue fazer, por exemplo, você sendo gravado e o mesmo conteúdo vai ser replicado em diferentes línguas. E eu vi exatamente isso, em diferentes línguas. Então, ok, existe um lado maravilhoso que você de fala, contribuição, nossa, né? olha só, esse conteúdo vai estar daqui a pouco Disponível mundial, no mundo. certo? E o outro lado, que é o famoso, nossa, o quanto que isso não pode gerar edições para o mal. Claro. Para você... de verdade, fazer a cabeça das pessoas, retirar o senso crítico. Sim, Então, eu acredito que a gente está num momento perigoso. Sim. Que exige muita atenção, né? Não é? Exige muita Exato. atenção, muito cuidado, muito isso dos valores da gente estarem presentes para a gente escolher o que a gente quer, como a gente quer. Tanto o que a gente mostra, como aquilo que a gente consome. Né? E nós estamos valorizando a inteligência artificial como o suprassumo do saber. Pois é. Isso é um perigo. É um perigo. Não é? E ela comunica com tamanha segurança e pelo fato de ter uma técnica que nós não dominamos, Sim. é um algoritmo que a gente não conhece. Se a gente se sentir inferiorizado diante da inteligência artificial, isso corre um perigo muito grande para a comunicação, Sim. para a forma como o ser humano se comunica. Eu penso que o tema que vocês escolheram, valorização do profissional, tem a ver com o seguinte. O filósofo Karl Jaspers diz que todos nós carregamos dentro de nós uma culpa pelas coisas que fazemos, não é? E a gente vai tentando contornar essa culpa para poder ter um certo equilíbrio emocional. Então, é impossível existir alguém que não tenha culpa. A religião nos... faz o favor exatamente. E nos cobrar por isso. Não é? Mas ele vai dizer que existe uma culpa inconsciente, que é a culpa coletiva. Só para dar um exemplo bem rápido, se for no caso culpa coletiva brasileira, e a gente está vendo isso agora, todos nós carregamos uma certa culpa pela escravidão. Sim. Não é? Que existiu no Brasil. E isso determina o nosso comportamento diante das minorias, Mas vamos voltar para a profissão. A minha atitude, que está ligada à minha autoestima e à valorização que eu dou à profissão e a mim mesmo, vai determinar uma desvalorização, vai gerar uma desvalorização da profissão ou uma hipervalorização. Então, eu vou traduzir isso em palavras bem simples. Se cobro barato demais, eu desvalorizo. Se cobro absurdamente demais, eu desvalorizo a profissão. Porque vai haver uma onda, uma rejeição muito grande aos valores justos que eu cobro, deixo de cobrar ou que exagero na cobrança para a população. Então, nós carregamos uma certa culpa pessoal
e coletiva pelo quanto a nossa profissão é valorizada. Então, o caminho para a gente sair da culpa. A consciência. A consciência, né? É lá no fundo, no fundo, e buscar o que o corpo também fala sobre a nossa atitude. Muito bom. Bom, então a ideia é que a gente entenda o nosso valor, a nossa importância, que a gente continue se aprimorando, buscando ser um profissional cada vez melhor e que a gente seja capaz de comunicar isso para as pessoas de uma forma assertiva. Não use sua profissão para a sua vaidade, pessoal. Saiba dar o devido valor e saiba que existem outros melhores que você. Não se desvalorize, mas não se hipervalorize. E saiba que a sua profissão é importante. Haja com valor. Isso é valorizar. Valorize a si mesmo e a profissão. E por aí vai sendo gerada a felicidade de cada dia. A felicidade que deve acompanhar o nosso fazer todo dia no escritório, no consultório. Quando a gente sai, diz que dia gostoso foi hoje, né? É porque foi valorizado e porque também se valorizou. Valorizar é importante. Eu espero que você tenha gostado, que a gente com esse podcast tenha podido ajudar você ou levantado mais questões, que você e cada um de nós consiga ter consciência, porque é por meio dela que a gente fala com a gente mesmo, que a gente cresce e também que a gente possa ter atitudes positivas e proativas dentro da nossa profissão.